Olá, bom dia, graça e paz. Bom dia, Elô. Bom dia, né? Vamos começar mais um dia lendo Provérbios. Nós já estamos no capítulo 29 de Provérbios. Hoje é o capítulo 29 e depois nós teremos o capítulo 30 e 31, né? Que nós vamos terminar na terça-feira, o estudo de Provérbios. Bom dia, Lucilene, Gorete. Bom dia, Tati. Bom dia, meninas. Graça e paz, né? Que alegria ter vocês juntamente comigo, né? Nesse 29º dia de estudo do livro de Provérbios. Vamos orar então? Enquanto você prepara sua Bíblia, né? Sua água, seu copo de água, um cafezinho. Bom dia, Elisa. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um dia em que nós abrimos os nossos olhos, nós podemos viver e contemplar as tuas maravilhas. Tudo que tu tens feito, Pai. Senhor, nós te louvamos. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo. Até aqui nos ajudou, Senhor. Eu tenho convicção que até o final, Pai, tu estarás conosco, nos instruindo acerca da sabedoria que vem do teu coração, Pai, da tua mente. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, missionária, Cleide, Ivone. Bom dia, gente, bom dia. Glória a Deus, né? Então vamos lá? Provérbios 29, versículo 1. Eu estou lendo na versão NVI, tá? Se você tiver a versão Almeida aí, não tem problema, de vez em quando eu vou para ela também, ok? Provérbios 29, versículo 1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso irremediavelmente. Na versão Almeida fala assim, ó, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Esse versículo é bem autoexplicativo, né? Então, na verdade, está falando que o homem que ele insiste no erro, ou seja, ele cai sempre no mesmo erro e várias vezes, né, repetidamente. Mesmo sendo repreendido, mesmo sendo instruído, vai chegar uma hora que ele vai ser destruído sem aviso. Ele vai ser destruído sem aviso e sem oportunidade para restauração, sem oportunidade para cura. Então, é muito sério, né? A gente precisa rever realmente as nossas ações, as nossas atitudes, para perceber se nós não estamos caindo sempre nos mesmos erros, né? Sempre no mesmo pecado, porque quem cai sempre no mesmo erro e mesmo assim é repreendido, uma hora vai cair de novo e não vai poder levantar. A Bíblia diz que ele será quebrantado de repente sem que haja cura, né? Então, realmente, vamos perceber, né? Se a gente não está repetindo mesmo, recebendo repreensão acerca disso. Ele continua, Provérbios 29, versículo 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Nós falamos, né, vários versículos ontem acerca de governo, acerca de justiça, né? Esse versículo também ele é bem explicativo, né? Quando o justo floresce, as pessoas são abençoadas. Quando você que está em Cristo, se a tua vida está em Cristo de verdade, não numa religiosidade, não numa religião, as pessoas ao seu redor, elas são abençoadas, sabe? As pessoas ao seu redor, a tua casa, a sua família, as pessoas ao seu redor, elas se alimentam, elas são abençoadas juntamente com você. Porém, quando o ímpio governa, seja no lar, seja num governo, seja numa empresa, o povo geme. Por quê? Porque o justo, ele trabalha por um propósito coletivo. O justo entende que não é só para ele, mas é para as pessoas ao seu redor também. Já o ímpio, não. Ele quer tudo apenas em benefício próprio. Então, as pessoas que estão ao seu redor são oprimidas. As pessoas que estão ao seu redor gemem, como fala esse versículo. E ele continua. Provérbios 29, versículo 3. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai. Mas quem anda com prostitutas
dá fim à sua fortuna. Gente, é interessante porque Salomão fala muito sobre a alegria ao pai, né? E aqui ele fala que o homem que ama a sabedoria, ele dá alegria a seu pai, ou seja, ele dá alegria porque é um homem que segue uma instrução, que tem um conhecimento, que tem, sabe, que tem temor ao Senhor. Agora, aquele que anda com prostitutas é um homem que, né, um filho que desonra, é um filho que traz tristeza para o pai e para a mãe, né? Porque, ou seja, ele anda por caminhos tortuosos, por veredas que não são abençoadas. Então ele vai trazer falta, sabe? Ele vai trazer tristeza, desonra. E ele continua. Provérbios 29, versículo 4. Bom dia, gente. Bom dia. Todos estão entrando. Ele continua. O homem que exerce a justiça dá estabilidade... Não, desculpa. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país. Mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Isso é uma realidade muito atual, né? Muito atual. Então, o rei, o presidente, o governante que exerce a justiça, ele dá estabilidade ao país, ou seja, ele abençoa o país e ele traz segurança para o país. Por quê? Porque ele não fica mexendo nas reservas do país, ele não coloca o país em dívidas, né? Que daqui a alguns anos não podem ser pagas, né? Então ele traz estabilidade, porque ele sabe trabalhar com o dinheiro que o país tem. Agora, aquele rei que gosta de subornos, ele vai colocar o país à ruína. Por quê? Porque juntamente com ele, ele tem que sustentar a sua trupe, né? Tem que sustentar todos ali que estão na mesma laia, né? Na mesma impiedade, na mesma corrupção. Então o país acaba sendo levado à ruína, porque juntamente com ele, muitas pessoas acabam comendo dessa mesa. Só que não é uma comida lícita, é uma comida ilícita, né? Baseada não num dinheiro lícito, mas na corrupção, no suborno, assim como diz a palavra. E ele vai acontecer o que? Vai levar o país à ruína, porque o dinheiro que deveria ser investido, né, em saúde, em educação e bênção para o povo é apenas investido naquilo que interessa ao ventre do governante, que interessa àqueles que o apoiam, né? Aqueles que estão no mesmo barco ali da corrupção, né? Então leva o país à ruína, leva o país a uma dívida, né? Leva um país realmente ao buraco, né? Ao buraco. Nós já vimos isso, né? Em anos aí, né, anteriores, e nós estamos vendo, né, atualmente também isso acontecendo. E continua. Provérbios 29, versículo 5. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Gente, a gente falou várias vezes na leitura de Provérbios sobre bajulação e honra. Bajulação não é honra, tá? Bajulação é com base nos interesses. Honra é com base realmente no valor da pessoa, no reconhecimento, na gratidão daquilo que ela faz para você. Então, quem adula o seu próximo, ou seja, quem bajula o seu próximo, está armando uma rede para os pés dele. Então, gente, bajulação é laço. Bajulação é armadilha, sabe? Saiba discernir quando alguém te bajula e quando alguém te reconhece. É diferente. A bajulação, ela alimenta o ego. A bajulação alimenta o orgulho. Por isso que ela é uma armadilha para quem recebe. Porque ela alimenta aquilo que não deveria ser alimentado. É diferente, sabe? Por exemplo, eu ministro, né, a palavra, a gente ministra aí em muitos lugares, né? Quando alguém chega para mim, nossa, pastora Daniela, que bênção a sua palavra. Ela me trouxe ânimo, ela me trouxe cura. Gente, isso não é bajulação, isso é um reconhecimento, né? Isso vai encorajar o meu coração, vai edificar a minha fé, de maneira que eu saiba que aquilo que eu estou ministrando está tocando pessoas. Agora, o que é bajulação? A pessoa chegar para mim, nossa, Daniela, você é um máximo. Nossa, você nunca vi pregadora igual você. Olha, sabe, o que ela está alimentando? Ela não está alimentando o meu chamado, minha vocação, ela está alimentando o meu ego. Porque ela não está falando sobre, sabe, me encorajando para que eu prossiga, ela está, sabe, colocando valor, elogiando o meu eu, né? E não é o meu eu, não é a minha pessoa de fato que traz esse efeito, mas é
a vocação que Deus me, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração é Jesus, né? Então saiba discernir, porque a bajulação vai colocar você em uma armadilha do orgulho, em uma armadilha do ego, mas a honra não. A honra vai fazer você reconhecer que Deus é com você, que Deus é na sua vida e que você deve prosseguir, porque aquele que te chamou se responsabiliza. E ele continua em Provérbios 29, 6. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Exatamente, né, gente? Aqui quer dizer que o pecado do homem, de qualquer homem, né? Não precisa nem ser só do homem mau, mas o pecado do homem, ele faz uma armadilha para os seus próprios pés. Mas o justo que foge do pecado, mas o justo que fica longe do pecado, que foge da aparência do mal, ele vai poder cantar e se alegrar. Ou seja, porque ele está livre dessas armadilhas. Então ele está livre do embaraço, ele está livre, sabe? Ele está livre da corrupção do mal, né? E ele continua, Provérbios 29, versículo 7. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. A gente já falou sobre isso, né? Quando o justo governa, quando o justo, né? Na sua casa também, né? Quando o justo, ele está ali, ele vai levar em conta o direito do necessitado, ele vai levar em conta o direito do amigo, do irmão que está passando por necessidade, mas o ímpio não. O ímpio não se importa com isso, ele só se importa com o seu próprio ventre. Se ele está bem, está ótimo, mesmo que todos ao seu redor estejam perecendo. Isso é o ímpio, né? Gente, o ímpio é aquele que não tem princípio, que não tem temor, que é insensato, que não tem uma regra moral, sabe? Que ele não é regido por nenhuma lei, ele faz aquilo que ele deseja, ele faz aquilo que ele pensa, ele faz aquilo que, sabe, dá na telha, ele vai segundo o curso, segundo a natureza carnal e terrena. E ele continua, Provérbios 29, versículo 8. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Gente, o zombador, o insensato ímpio é aquele que vai causar, sabe, vai causar zombaria, vai causar, sabe, vai causar, como é que a gente pode falar a palavra? Vai causar agitação, inquietude, mas o sábio não, o sábio vai sempre pacificar, o sábio vai apaziguar, o sábio vai, sabe, colocar as coisas em ordem, vai alinhar o coração, ele não vai colocar lenha, ele não vai agitar, sabe? Vai causar tribulação. E ele continua, se o sábio for ao tribunal contra um insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. É bem interessante, né? Porque mesmo ele sendo sábio, contra o insensato não vai haver paz. Por quê? Não por causa do sábio, mas por causa do insensato. Porque o insensato sabe que o sábio tem uma palavra de sabedoria, que o sábio tem uma reta justiça. Então ele não vai ficar em paz, porque ele sabe que vai pegar para o lado dele. Então o insensato vai se enfurecer, vai zombar da atitude do sábio, vai zombar da palavra, porque na verdade ele sabe que não está certo. Mas na sua insensatez ele comete loucuras, na sua insensatez ele não tem um prumo, ele não tem uma reta moral, ele não tem algo, sabe, que ele pode seguir, então ele age segundo a sua loucura. Ele continua, Provérbios 29, versículo 10. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. Gente, quem é insensato, quem é ímpio, né? Quem é louco, quem é violento, odeia aqueles que não são. Odeia aqueles que não são. Por quê? Porque aqueles que não são, eles confrontam, sabe? Eles colocam esse prumo. Eles estabelecem essa retidão, essa linha retidão. E o tolo, o violento, o tolo, ele acaba sendo confrontado por isso. Então ele odeia o homem íntegro, ele odeia aquele que anda por essa reta. Porque tudo que é torto é denunciado por aquilo que é reto, né? Por exemplo, se você tem um edifício reto,
e do lado tem um edifício torto, não precisa nem falar muita coisa. Mas quando você olhar, aquele que está reto vai denunciar aquele que está torto. Sem palavras. Simplesmente você vai olhar para os dois, aquele que é tolo, que tem um casamento às vezes todo destruído, que está no quinto casamento, né? Aquele dali vai denunciar aquele que está dentro de uma aliança eterna, dentro de uma aliança segura, estabelecida pelo próprio Deus. Então, uma coisa vai denunciar a outra. Por isso que aquele de lá que está torto não vai gostar. Ele não gosta, ele odeia aquele que está em retidão, porque ele é denunciado por aquele que está em retidão, por aquele que é sábio, por aquele que é justo. E ele continua, Provérbios 29, versículo 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Gente, isso aqui a gente precisa cuidar, né? Porque às vezes a gente é precipitado nas nossas palavras, né? A Bíblia chama de tolo, aquele que dá vazão à ira, sabe? Aquele que acaba dando crédito, né? Aquele que acaba dando lugar para a ira. A Bíblia diz, ó, irai-vos, mas não pequei-vos. Né? Então, ou seja, se irar faz parte da nossa humanidade, mas o problema é, o que a gente faz com a ira? O que a gente faz com a nossa irritação, com a nossa cólera, né? A gente alimenta ela ou a gente desnutre ela? Ou a gente, né, deixa ela de lado, ou a gente não dá vazão para ela? Então, ó, o tolo dá vazão à ira, mas o sábio sabe se controlar. Então, o sábio não é que ele não se ira, mas ele sabe se dominar. Ele tem um domínio próprio, então ele sabe se controlar. Provérbios 29, versículo 12. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Gente, de fato, né? Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Ou seja, a gente se torna semelhante com quem a gente anda. A gente se torna semelhante com quem a gente anda. Então, se a gente se relaciona com o Espírito Santo, se a gente se relaciona com Jesus, a gente vai se tornar semelhante a Ele. Mas, se a gente se relaciona com aquele governante que dá ouvidos a mentiras, todos aqueles que estão ao seu redor vão ser semelhantes. Todos aqueles que estão ao seu redor vão ser idênticos, vão ser iguais, vão ser semelhantes, né? Isso é um fato. Provérbios 29, versículo 13. O pobre e o opressor têm algo em comum. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Olha só que tremendo. O pobre e o opressor têm algo em comum. Ou seja, eles não têm nada em comum em outros fatores, né? Porque o pobre, né, e o opressor, ou seja, o opressor é aquele que oprime o necessitado, é aquele que causa angústia, que causa aflição, né? E o pobre muitas vezes é aquele que é oprimido, mas eles têm algo em comum, alguma coisa em comum eles têm, ou seja, o Senhor dá vista a ambos. Deixa eu ver na versão Almeida como é que está esse versículo. Versículo 13. O pobre e o usurário se encontram, e o Senhor ilumina os olhos de ambos. Interessante nessa versão. A verdade é que o Senhor dá visão a ambos. Ambos têm visão. Só que o opressor vê aquilo que ele deseja e o pobre vê aquilo também que ele deseja, né? Então, ambos têm visão. Ambos têm visão. Ambos têm visão, gente. O tolo também tem uma visão, o sábio também tem a visão, né? Que o Senhor deu para eles. Mas eles fazem aquilo que eles desejam, eles fazem segundo o seu coração, eles são guiados segundo aquilo que reina no seu coração. Se é o orgulho, eles vão ser dominados por aquilo. Se é a sabedoria, eles vão ser dominados por aquilo, né? Então, a visão eles têm. Eles sabem, de fato, aquilo que está errado, aquilo que não está, né? E ele continua, Provérbios 29, versículo 14. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Se o rei, se o governante, né, se o presidente julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Olha só, a estabilidade de um governo, a estabilidade de um trono, muitas vezes ela é firmada com base na justiça que ele exerce. É com base na justiça que ele exerce. Nem sempre, né? Muitas vezes há conluios, né? Muitas vezes há
sistemas, né, ferramentas humanas para perpetuar no poder quem não deveria. Mas a Bíblia diz que Deus estabelece as autoridades, né? E a gente leu em Provérbios que muitas vezes as autoridades são estabelecidas para castigar uma nação, para castigar um povo, né? Um povo que às vezes está na idolatria, um povo que às vezes está considerado até evangélico, né? Mas não vive uma vida de acordo realmente com a verdade de Deus, né? Com a verdade da palavra. Então, né? Existem casos e casos. Vamos lá? Provérbios 29, versículo 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Gente, Provérbios fala bastante, né? Nós já estamos no capítulo 29 e ele continua falando sobre a correção, sobre a disciplina. Então, a vara da correção, ela dá sabedoria. A vara da correção, ou seja, aquele pai a mãe, né, que disciplina, que corrige, que repreende, que ensina, que instrui. Mas a criança entregue a si mesma, ou seja, gente, a gente tem visto isso nos nossos dias. Criança que faz o que ela quer. A criança que manda na casa, a criança é o rei da casa. Ela não quer comer, então ela não vai comer. Ela não quer tomar banho, então ela não vai tomar banho. A criança ela não quer comer salada, ela não quer comer fruta, então ela não vai comer, ela vai comer doce, porque é isso que ela quer. A criança entregue a si mesma, ela vai envergonhar os pais. Por quê? Porque ela não aprendeu a obedecer à autoridade. Ela não aprendeu que existe que existe um padrão de autoridade no mundo. Então ela não vai respeitar o patrão, ela não vai respeitar o pastor, ela não vai respeitar os líderes que ela tiver, ela vai envergonhar os pais. Porque ela não foi ensinada que existem, padrões de autoridade e que ela não foi repreendida em nada. Então tudo que ela queria fazer na vida ela fez. Eu quero jogar até de madrugada. Então tu vai jogar até de madrugada. Ela não tem uma lei, ela não tem uma regra. Ela não sabe o que é regra, ela não sabe o que é lei. Então, quando ela for adulto, ela também não vai respeitar. Ela não foi ensinada a respeitar essa regra. Ela não foi ensinada que existem padrões de conduta, que existem padrões, A criança, gente, ela não tem noção. Se você deixar uma criança, ela vai comer doce o dia inteiro. Ela vai comer bala o dia todo, ela vai comer pirulito o dia todo. Ela vai se jogar de uma janela. Não é? Porque ela não tem noção de perigo. Ela vai colocar o dedo na tomada. Então, uma criança entregue a si mesma, ela vai envergonhar sua mãe. Só que quem é responsável pela criança são os pais. Então, não adianta colocar, mas esse menino, mas essa menina não faz nada. Gente, a culpa é você, a culpa é nossa. A culpa é dos pais, porque são os pais que têm o prumo, não é a criança que tem o prumo, são os pais. Então, é o pai e a mãe que colocam essa criança, esse adolescente no prumo. Mas ele não gosta. É claro que ele não vai gostar. Você gosta também de ser repreendida, corrigida? Não gosta. Mas é pro teu bem. É pro teu bem. Né? Criança não precisa, ela vai amar tudo. Não. Como assim? Na vida não vai ser tudo doce. A vida é assim, por acaso? Vai ser tudo doce, vai ser tudo perfeito, vai ser tudo... Não vai. Então ela aprende dentro de casa, no lar, os princípios da vida. Que não vai ser tudo como ela quer, que ela vai ter que se frustrar. Muitas vezes ela vai se frustrar na vida, ela vai ter que esperar para ganhar presente, ela vai ter que esperar para ser recompensada, É na casa, gente, é na infância que a gente ensina esses princípios da vida. Por que tem tanto adolescente, em depressão, tanto adolescente com uma ansiedade, tanto adolescente, em doenças emocionais? Por quê? Porque não aprendeu na infância a se frustrar. Não aprendeu a se frustrar. O pai e a mãe davam tudo, faziam tudo do jeito dela. Ou seja, ela vai chegar na vida adulta e ela vai ver que a vida não é assim. A vida não é assim, ela vai ter que trabalhar duro, Ela vai ter que trabalhar duro. Muitas vezes ela não vai ser reconhecida. Ela vai ter relacionamentos que não vão dar certo. Ela vai ter amizades que vão às vezes trair, vão às vezes abandonar. Daí ela vai cair numa depressão. Por quê? Porque ela não passou pela frustração na infância, ela não passou pela correção na infância. Então vai ser muito problemático para ela na vida adulta. Por isso que a gente precisa ensinar com a vara da correção e frustrar os nossos filhos em muitas coisas. Meu marido sempre fala, Meu marido me ensina sobre isso. É preciso eles passarem por frustrações. Frustração não dá, não pode, não deve, Não é colocar também a criança numa prisão, não é isso. Mas é fazer ela entender
que o pai é bom, a mãe é boa, mas nesse momento talvez ela não esteja preparada para receber aquilo que ela gostaria, sabe? E que nem sempre é possível. No momento não dá, meu filho, mas assim que o pai e a mãe, né? Sabe? Então é colocar limites, é colocar regras. Sim, é necessário. Porque aquele filho que é entregue a si mesmo envergonha sua mãe e seu pai. E ele continua, Provérbios 29, versículo 16. Quando os ímpios prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Gente, junto com o ímpio, o pecado prospera. Junto com o ímpio, a corrupção prospera. Junto com o ímpio, a tolice prospera. Junto com o ímpio, as ideologias prosperam. Junto com o ímpio, as mentiras se propagam, as mentiras se multiplicam. Por quê? Porque cada um reproduz segundo a sua própria espécie. É um princípio da Bíblia. Então, se o ímpio prospera, ele vai reproduzir o seu padrão de conduta e de comportamento. Mas se o justo prospera, também vai se reproduzir o seu padrão de conduta e comportamento, a sua mente e seu coração. Por isso que é tão perigoso quando o ímpio está no domínio, quando o ímpio está no governo, porque juntamente com ele vai se prosperar a iniquidade. Junto com ele vai se prosperar a transgressão. E continua. Provérbios 29, 17. Discipline o seu filho e ele lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. É isso que nós estávamos falando, né? A disciplina vai trazer alegria, prazer, honra para o seu coração. A disciplina é o filho. Mas o contrário também é verdadeiro. Aquele que não disciplina vai trazer desgraça, ruína, tristeza, vergonha. E ele continua, Provérbios 29, 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Gente, a gente é guiado, né, pela revelação de Deus acerca da sua palavra. A gente é guiado pela revelação de Deus acerca da verdade. Né? Então, quando há revelação, o povo vai manter no caminho. Mas onde não há revelação divina da palavra, das escrituras, da verdade, o povo vai se desviar. Mas como é feliz quem obedece à lei, quem tem quem tem um prumo, quem tem uma regra, quem tem um padrão de lei, de verdade para seguir. Ele vai ser feliz, vai ser bem-aventurado, vai ser abençoado. E ele continua Provérbios 29, 19. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Gente, meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Deixa eu ver nessa versão Almeida o que diz Provérbios 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Gente, aqui o escravo ele tem uma mentalidade de escravo. Então, a sua mente é muito fechada, a sua mente é muito ignorante, para que ele possa entender a palavra de sabedoria, sabe? Eu já lidei com pessoas assim, que elas eram tão ignorantes, mas tão ignorantes, gente. Ignorância é falta de conhecimento, tá? Ignorante é aquele que tem falta de entendimento, aquele que tem falta de sabedoria, tá? Então, já lidei com pessoas assim, que elas eram tão mente fechada, assim, desse tamanho, que você explica e não entra na cabeça da pessoa, sabe? Não entra na cabeça da pessoa. Isso é uma mentalidade escrava, isso é uma mentalidade de opressão, uma mentalidade, sabe, de ignorância realmente. Só quem pode abrir essa mente é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Sabe quando a pessoa, você explica com a palavra, você explica com exemplos, você explica com experiências, e a pessoa, não adianta, ela tem uma ideia ali, às vezes, sabe, uma ideia ali, né? Por exemplo, né, você vai explicar às vezes para alguém, né? Hoje a gente não vê tanto isso, né? Sobre as vestes, sobre, gente, padrões, né, bíblicos, sobre ideologia, sabe? E a pessoa, ela não, porque ela foi ensinada daquela forma e não tem nada que mude, nada. Você vem assim com toda a verdade, com tudo, e não entra na mente da pessoa. Uma mentalidade, infelizmente, não de governo, mas de escravidão, né? Ela é, enfim, ela tomou
aquilo que ela aprendeu como uma verdade absoluta. E nada muda aquilo, é uma mentalidade oprimida. Mas o Espírito Santo pode transformar? Pode sim. Mas quando essa pessoa passar a ter um filtro, quando essa pessoa entender que aquilo que ela acredita de fato, aquilo que ela acha que está certo, nem sempre é aquilo que é a verdade, né? Ela vai precisar ter o coração e a mente aberta para ser ensinada pelo Espírito Santo. E continua, né? Palavra Provérbios 29, versículo 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Gente, a precipitação nos torna tolos. A precipitação nos torna tolos. Então, né? Calma, sabe? Tá ali com aquela coisa fervendo, calma. Senta, toma um copo de água, deixa passar 10 minutos para que depois você fale. Senão, você vai ser tem mais esperança para o insensato que para você, do que para mim. Deus nos ajude. Provérbios 29, versículo 21. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. Gente, isso é fato, né? Isso é fato. É muito interessante isso, porque você já viu patrão que quer ser amigo de todos os funcionários, quer ser amigo de todos os colaboradores? Gente, você deve tratar sempre com respeito, com honra. Mas muitas vezes quando você é líder, você é pastor, você é patrão, né? Você é chefe, e você quer tratar todo mundo com amizade, com aquela, sabe? Daqui a pouco as pessoas vão começar a abusar da tua bondade. Sabe, daqui a pouco a pessoa não vai vir trabalhar hoje, eu não estava legal hoje, sabe por quê? Porque ela não conseguiu discernir que você, apesar do teu respeito, apesar da tua forma de lidar, né, com carinho, com amor, você tem responsabilidades para com essa pessoa, sabe? A pessoa acaba confundindo as coisas, a pessoa acaba confundindo, sabe, a sua bondade e acaba se tornando abusiva, se tornando abusada. É isso que Salomão deve ter enfrentado, talvez isso, né, para que ele pudesse nos ensinar aqui. Então ele falou, né, o que ele falou aqui? Se alguém mima o seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas, né? Porque vai ser deixado na mão. E ele continua, Provérbios 29, versículo 22. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Gente, por isso que a gente fala, uma coisa é você irar, mas uma coisa é você pecar, né? Então, se você tá irado, espera um pouco, porque o homem irado, ele vai provocar briga se ele for precipitado. Ele vai fazer confusão, ele vai criar contenda. E o de gênio violento vai cometer muitos pecados. Né? Provérbios 29, versículo 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Ou seja, gente, é tão interessante porque o orgulhoso, ele é humilhado. Mas aquele que é humilde é honrado. Né? Então, não vale a pena, né? O orgulho, gente, é a linguagem do diabo. O orgulho foi o pecado de Lúcifer. Ele se achou tão bom e tão suficiente que ele não precisava de Deus. Então, do alto do seu trono, do alto do seu orgulho, né, na verdade, né? Porque quem tinha o trono era o Senhor. Ele caiu de lá. Né? Lúcifer foi lançado para a terra. Ele caiu do alto do seu orgulho. Por quê? Porque o orgulho faz isso. O orgulho causa a queda do homem. O orgulho causa a queda do homem. Lúcifer foi lançado. E assim todo orgulhoso é lançado da sua torre. É lançado da sua altivez. É lançado da sua, sabe? Acontece isso, mas o que é humilde não. Porque o humilde não se coloca acima. O humilde se coloca às vezes abaixo até. Então o humilde, ele vai sim ser colocado para cima. Ele vai ser honrado. Deus faz isso, né? Porque ele abomina o orgulho, gente. O orgulho é o pecado da autossuficiência, é o pecado da autodependência. Não precisa de ninguém, não precisa de Deus, não precisa de nada. Esse é o orgulhoso. E do alto da sua altivez, ele cai. Mas o humilde do alto da sua, sabe? Da sua humildade, do seu lugar de humildade, que às vezes é no nível das pessoas e às vezes é até abaixo, sabe? Se coloca para servir as pessoas.
Esse sim, esse é honrado pelo próprio Deus. E ele continua, Provérbios 29, versículo 24. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Ele está cavando a sua própria cova, né? Porque ele é cúmplice. Gente, uma coisa é você ser leal. Outra coisa é você ser cúmplice. O leal é fiel ao amigo. O leal é fiel às pessoas. Mas ele é fiel até que o princípio seja respeitado. A partir do momento que os princípios são quebrados, ele se torna cúmplice. Ele não é mais leal, ele é cúmplice daí. Ele é cúmplice do erro, ele é cúmplice do engano, ele é cúmplice da insensatez, ele é cúmplice da corrupção. Então não confunda lealdade com cumplicidade. O leal é leal até que o princípio seja respeitado. A partir do momento que há uma quebra de princípio, há um roubo, daí você não é mais leal, você é cúmplice. Você é cúmplice porque você sabe daquilo dali. E você está caminhando com aquela pessoa que está caminhando naquele caminho de engano. E ele continua. Provérbios 29, 25. Quem teme o Senhor cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor estará seguro. Então, quem teme o homem vai cair em armadilhas. Por quê? Porque o seu padrão não está no eterno, não está no divino, mas está numa figura humana. Então, uma hora vai cair em armadilhas, porque esse homem erra, essa mulher erra. Então, você vai ter, sabe, uma falsa segurança, uma falsa base, né? Mas quem confia no Senhor está seguro. Está seguro, porque a confiança no Senhor é a nossa segurança, é o nosso refúgio, porque o Senhor, tudo pode se abalar, mas o Senhor não. O Senhor não se abala. O Senhor, ele não muda, ele não varia, sabe? Então, ele não depende das estações, ele não depende do humor, ele não depende das emoções. Ele é firme, ele é fiel. Ele é fiel. Então, quem confia no Senhor está seguro. O homem muda de opinião. O homem diz para você que vai te abençoar e daqui a pouco ele muda, né? Mas o Senhor não. O Senhor, ele é fiel para quem é fiel aos seus princípios. E ele continua, Provérbios 29, versículo 26. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Sabe aquela pessoa, o homem que confia no homem? Né? O homem que confia no político, o homem que confia, sabe? Confia nas pessoas, o homem que confia no seu próprio braço, o homem que confia no homem. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Então, o governante, querido, pode não ter palavra, pode, né, não cumprir aquilo que prometeu, né? Geralmente, né, não cumpre aquilo que promete, mas do Senhor não. O Senhor, ele procede de justiça. Então, seja fiel ao Senhor, né? Seja fiel ao Senhor. E, claro, as autoridades que ele colocar também sobre a sua vida, né? Ao seu esposo, né? Aos seus pais, né? Aos seus pastores, aos seus líderes, né? Seja fiel enquanto o princípio está estabelecido. Porque lembra? Você é fiel a uma liderança, você é fiel ao seu patrão no trabalho, seja fiel e seja leal. Mas enquanto os princípios são cumpridos. A partir do momento que esses líderes, que esse patrão, ele começa a quebrar o princípio de justiça, o princípio de retidão, daí você não pode mais caminhar com essa pessoa. Você não pode mais caminhar, porque daí você vai se tornar cúmplice disso, né? Então, a lealdade, a fidelidade vai até que os princípios vão, até que haja essa régua. E ele continua, Provérbios 29, 27, último versículo. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Gente, é aquela coisa, a gente se identifica com quem a gente é semelhante. Então, o justo, ele vai detestar a conduta dos insensatos, né, dos desonestos. Porque ele sabe que a sua balança é enganosa, né, mas o desonesto já vai detestar o íntegro, né? Porque nós caminhamos com quem somos semelhantes. Amém? Segunda-feira nós voltamos em Provérbios 30. E, para lembrar você, no último dia de Provérbios, eu vou compartilhar o devocional dos 31 dias de Provérbios, lá no meu grupo de WhatsApp, tá? Então, se você tá lá, você vai ganhar de presente
vai ganhar de presente o arquivo do devocional dos 31 dias. Né? Então, cada dia nós compartilhamos uma mensagem lá no grupo e você vai ter acesso a esse arquivo, onde você vai poder imprimir para você poder fazer também o seu devocional, vai ter espaço para anotações, vai ter curiosidades. Então, entre lá no grupo, se você ainda não está, lá na link da bio tem o grupo devocional. Você entra lá, eu vou aprovar a sua entrada, tá? Não dá para entrar, você tem que aprovar a sua entrada e você vai ser abençoado no último dia com esse arquivo, amém? Deus abençoe você, até segunda-feira.